Sou a Isabela, né? Eu sou do interior de São Paulo, na cidade de Botucatu. Aqui todo mundo conhece a cidade porque tem a Unesp, a medicina da Unesp é aqui em Botucatu. Eu prestei também e sempre prestei provas mais em São Paulo. Fiz um ano de cursinho, que foi o ano de 2020. Eu passei na FAMEMA, agora eu fiz a prova em dezembro e saiu agora o resultado em janeiro. Quais foram seus desafios, assim, ao longo do terceiro ano do ensino médio, ao longo do ano de cursinho? O que foi mais difícil? Você ainda pegou essa transição, que começou presencial, quase nada, e foi para online, né? O que foi mais desafiador, assim? No meu terceiro colegial, o que foi mais difícil foi manter a organização, assim. Parecia que eu estava seguindo um fluxo só das aulas e existindo só. No primeiro ano de cursinho, eu priorizei a organização, mas eu ainda achei, assim, que o que foi desafiador foi me manter, assim, com fôlego, sabe? Era muita coisa e eu sentia que estava em casa, então parecia que eu estava sempre no mesmo ambiente, sempre na mesma sequência de aulas, na mesma sequência de horários, então eu me sentia muito vivendo só um dia após o outro, porém, assim, organizado e tudo mais, mas com aquela sensação de, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Porque parece que tá tudo a mesma coisa. Eu acho que o desafio foi essa rotina um pouco mais monótona. Eu gostava de ir a pé pro cursinho, na hora do almoço fazer uma coisa diferente, e aqui em casa era, tipo, do quarto pra cozinha, banheiro, e só. Se você fosse dar alguma recomendação para quem está no cursinho, para quem está estudando, o que você falaria para essas pessoas não fazerem, porque você já viu que não dá certo? E estudar de forma passiva, né? Fazer resumo, estar na aula sem estar na aula, né? Só de corpo e não estar em plena atenção. E não estudar sempre assim, com essa ilusão de competência, de já estudei no dia, acertei tudo, tô sabendo tudo, e ficar só nisso, né? Não revisar, achar que fez do dia e tá pronto. Acho que o estudo é a longo prazo, né? Então a gente tem que revisar, a gente tem que fazer simulado, a gente tem que corrigir, a gente tem que estudar de forma ativa, não só receber e achar que entrou, né? E quando você estudava assim de forma passiva, fazendo resumo, estando na aula, mas estando mais ou menos, assim, o que acontecia? O que você via assim que não dava certo? Eu vi que eu gastava muito tempo fazendo uma coisa que não me retornava. Assim, era eu fazer o resumo, ficava, sei lá, meia hora fazendo um resumo, chegava no simulado, cadê esses 30 minutos? Não lembrava a carga teórica, ou não sabia fazer um exercício, porque ao invés de fazer exercício, estava fazendo resumo. E pensar que, tipo, nossa, o que eu tô errando? Sempre ficava assim, por que eu tô errando isso? E tava nítido por que eu tava errando isso. Tava num método que não me trazia resultado, mas eu me sentia culpada, ficava remoendo isso, sendo que eu mesma podia resolver, né? Não era culpa do exercício difícil ou do simulado. Se você pudesse dar 3 recomendações, fala assim, olha, faz desse jeito que eu já vi que dá certo, né? Faz diferença. Quais recomendações seriam? Eu estudaria muito mais, assim, redação, porque foi o meu diferencial na FAMEMA, com certeza, e no Enem, assim, também. Sempre aumentou muito a minha nota. E eu não tinha tanto esse estudo para redação muito sistematizado, sabe? No ensino médio, no cursinho, eu sistematizei num jeito mais organizado. Eu tinha hora para estudar repertório, tinha hora para estudar argumento, tinha hora para fazer redação, tinha tudo organizado. Então, esse estudo sistematizado de redação, não achar que só fazer redação, jogar lá e escrever, tá tudo bem. Fazer flashcards e esquemas de revisão ativos, eu gostei muito de fazer. Eu vou levar para a faculdade, com certeza. Eu acho que quando aí eu tava assim, meio cansada e não achava que eu conseguia assistir mais uma aula, eu pegava lá e era uma coisa rápida, e eu tava estudando. Então, eu acho que ter um método mais simples e mais ativo de tanto revisão como aula mesmo, não só ficar sentado escutando o professor. E em terceiro, eu teria uma coisa que eu fiz só no meu ano de cursinho, nos outros anos eu não fiz, horário certo para descanso, horário certo para exercício físico. Eu tinha horário assim, eu vou tocar piano tal hora, porque eu toco um instrumento. Tinha horário para tocar violão. Aprendi a tocar violão esse ano, tipo, ao mesmo tempo que eu tava fazendo cursinho e tal, eu tive um tempo para isso, descobri novos hobbies, adoro pintar, não sabia que gostava. Eu gosto muito de escutar música, fazia anos que eu não escutava música. Eu tinha um horário assim, falava,
vou pegar um livro e vou escutar música de tal hora. Era meu momento de descansar. Antes eu não tinha. Eu coloquei no meu cronograma assim, ó, tal hora descansar. Então, acho que é uma coisa muito importante. E fez diferença para mim em 2020, ainda mais sendo um ano totalmente diferente. Qual que era o seu principal sentimento, assim, na época do cursinho? Eu acho que, assim, ao longo do ano foi mudando um pouco. Mas no começo era, tipo, eu não sei explicar, mas eu tava perdida. Eu não tinha feito uma análise do meu ano anterior para ver o que eu poderia melhorar. Eu comecei parecendo que eu estava continuando o terceiro, perdida, porque eu falei, só seguia o fluxo. Então acho que é essa falta de rumo, assim. Aí no meio do ano para o final era mais assim, cansaço mental, assim, tava bem esgotado, só pensava, nossa, só em janeiro, tem muito chão ainda. Tentava não me poluir com esses pensamentos muito, mas quando eu batia a bad, assim, era muito cansaço, assim. Eu sentia que o meu corpo estava cansado, minha cabeça estava cansada. Só que eu precisava continuar com pelo menos um dos dois bem. Aí eu ia lá fazer um exercício físico. Pronto, o corpo tá resolvido. A cabeça, como a gente vai resolver? Aí eu assistia uma missa, que eu sou religiosa, né? Sempre gostei muito do meu grupo lá da igreja, não podia estar, então era esse tempo que eu reservava quando estava com a cabeça bem. E como que você fazia para, né? Como que você fez assim para sair desse rumo de perdida, né? Dessa sensação de perdido. O que foi importante para sair disso? Para eu sair disso foi importante. Eu acho que o desafio que você fez foi muito importante, porque eu vi o que eu estava errando e você ia dando dicas do que a gente podia melhorar. Então, tipo assim, além de fazer a análise do que eu estava errando, eu consegui fazer um plano do que fazer. E também, eu não usava muito no começo do ano o meu planner, a minha agenda, e eu comecei a usar mais. Então, assim, foi o rumo ali ajudou, porque eu sabia tudo que eu precisava fazer a longo prazo, sabe? Eu não tinha só, hoje vou fazer isso. Não, no mês. O que eu separei para fazer no mês? Eu vou ler esse livro da FUVEST, aí eu separava lá por dia. Eu tinha um plano de leitura, assim, foi do meio do ano para o final que eu consegui me organizar melhor. Então, eu tinha esse plano de leitura, eu tinha um plano de revisão que ficava. Era uma página assim do meu planner, tinha um calendário, eu fazia à mão, porque ele era tipo um bullet journal. Aí eu colocava o mensal e atrás vinha todos os dias que eu ia ler, os dias que eu ia revisar, os dias que eu ia fazer simulado. Então eu aprendi a organizar, tipo assim, não só ter o planner, mas aprendi a fazer assim de um jeito que ficasse, não estou perdida, eu sei o que eu vou fazer esse mês, no final do mês eu sei o que eu vou ter concluído, sabe? Não era só, estudei. Não, eu fiz tantas provas da FUVEST, li tantos livros, era assim. Se você fosse colocar assim para a gente finalizar, assim, como que eu te ajudei assim na sua aprovação, né? O que que fez mais diferença? O que que seria assim, 3 pontos ou como que eu te ajudei? Os 3 pontos que eu posso falar para você foi, com certeza, ter me ajudado a entender que eu precisava de revisão e de correção daquilo que eu fazia, seja a reescrita de redação, a correção de simulado e a revisão através dos flashcards ou através de questões mesmo. Ter momento para tudo, tipo, quando você explicou sobre o cronograma, né, que a gente precisa ter um tempo para descansar, um tempo para dormir, um tempo para estudar. Então, ter um cronograma e ter tempo para cada coisa, eu acho que você me ajudou bastante nisso também. E um terceiro ponto que me ajudou foi a reconhecer quando eu tô errando. Porque no desafio, acho que tinha síndrome de Tântalo, né? Uhum. Que você explica. Aquilo ali para mim foi tipo, eu não preciso fazer essas coisas, mas eu preciso pelo menos ver o que eu tô fazendo de errado. Eu não tinha muito essa, não é nem humildade, mas eu não conseguia me ver de fora, assim, Uhum. ela, Isabela, estudando. Não, eu sempre ficava muito presa a mim e ao que eu estava fazendo. E com o desafio eu aprendi a, tipo, ver de fora, analisar e aprender com os meus erros. Acho que ajudou pra caramba nisso.